professor, ainda não copiei absolutamente nada. Você ainda tem chance. É só ir lá, como ele acabou de falar, na plataforma de vídeos, pegar vídeo por vídeo. Hoje é a nossa 8ª aula. Então, você vai pegar todas as aulas, um dia assiste uma aula, outro dia assiste outra aula, e vai fazendo o seu registro, gente. Isso é para você, isso é o seu conteúdo, o que você está organizando para você estudar para o Enem, estudar para o simulado. Ô, professor, professor, Material. tira uma dúvida minha. As tarefas. Sim. Todas as pessoas, todos os professores, eles mandam para a pessoa entrar na plataforma e fazer, e já envia na plataforma mesmo. A do senhor tem que mandar no WhatsApp, né? Copiar e colar lá. Não, de jeito Lá nenhum. mesmo envia? Porque eu vi, não tinha um negocinho que era para entrar, para preencher. Mas é exatamente isso, Felipe. É lá na plataforma. Eita, o professor caiu. Meu Deus. O professor caiu, mas é que tem um bagulho lá que dá pra anexar arquivo, tá ligado? Aí tu tem que tirar uma foto e mandar no bagulho. Dá pra tirar uma foto, Felipe, com o celular mesmo do caderno e tu envia lá. Demorou. Só tá mandando porque eu tenho preguiça de fazer essas anotações aí, mano. Eu não sabia, não. Eu tava mandando porque eu não sabia, porque tava lá, tá ligado? Eu pensei que era pra copiar e colar e mandar pra ele. Continua gravando. Que massa, Eu ia avisar isso agora. Ele caiu, professor. E bateu a cabeça. Professor, seu microfone tá desligado. Pronto, voltamos, né? Foi uma ligação. Ligaram para cá e eu, sem querer, atendi a ligação, aí saí da sala. Mas voltamos, né? Ei, gente, é isso que a gente vem falando já, o que umas 6 semanas, 8 semanas. Gente, a atividade é no Google Classroom. Está lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula. Todos os dias a gente está postando atividade. Ah, professor, mas a atividade são questões? A atividade é um formulário? Independente de como seja. As atividades é no Google Classroom. Então, você entra no Google Classroom, lá tem um videozinho da aula. O videozinho da aula também está lá na outra plataforma de vídeos. Então, você pode escolher onde vai assistir sua aula. Você assiste aqui, assiste no Google Classroom e ainda assiste na plataforma de vídeos. Ah, professor, e a atividade? A atividade está lá, Felipe, no Google Classroom, explicando como é para fazer. É você anotar, registrar toda a atividade e fazer as questões. Todas as aulas a gente faz 1 ou 2 questões. Tranquilo? É simples assim. Agora, a diferença é que você vai fazer no seu caderno. Você vai anotar esses registros. Porque depois, como é que você vai estudar para o Enem? Ah, professor, eu vou estudar para o Enem por onde? Pelo seu caderno. É onde você tem o seu registro, a sua anotação. Entendeu? Então, conteúdo, o assunto, todo o assunto copiado no caderno, todas as questões resolvidas no caderno, para você ter esse conteúdo registrado em mãos para depois estudar. Entendeu? Mas nem precisa ver no YouTube, professor. Um professor desse aí. É óbvio que não. Você vai lá... O professor Luizeira aí, o professor Luizeira. É só ver as aulas dele lá, gravadas. Também pode ser, Samuel. Também pode ser. Eu coloco lá porque tem gente que não consegue entrar aqui. E tem gente que, mesmo conseguindo entrar aqui, depois quer estudar melhor, quer pausar o vídeo, quer voltar, quer repetir, quer botar em câmera lenta, entendeu? Então, gente, é um recurso a mais, O professor Luiz faz do mesmo jeito. É o Google Classroom. Pegar as atividades é no Google Classroom. E assistir as aulas é no vídeo, entendeu? Então, vamos lá, gente, sem perder tempo, já são o quê? 10h13, já temos 50 alunos, né? Então, vamos lá, gente, sem perder tempo, perdemos 13 minutos. Colocar aqui o registro de hoje. Hoje são 4, né? 4 de junho de 2021. Lembrando, semana passada a gente tinha dito o seguinte, a gente já tinha anunciado, antecipando para vocês, que na semana seguinte, no caso hoje, a gente já ia começar assunto novo, estão lembrados? Lembrando que o assunto do nosso simulado, o simulado 2, simulado do segundo trimestre, vão ser 4 conteúdos. Quais são os 4 conteúdos, professor? Funções horárias, gráficos, movimento vertical e movimento circular. Esses 4 assuntos. Ah, professor, funções horárias. Trabalhamos em 3 aulas. Foram as 3 aulas anteriores. Semana passada e as 2 anteriores. Então, em 3 aulas, vimos o assunto sobre funções horárias. Ah, professor, hoje
desde semana passada a gente vem dizendo, gente, semana que vem é o assunto novo, o assunto seguinte. Qual, no caso, é o assunto seguinte? Gráficos. Então, hoje é gráficos, fica faltando, então, só movimento vertical e movimento circular. Então, gente, lembrando, semana passada encerramos todo o assunto sobre funções. Lembrando aí que, inclusive, na aula anterior, a gente viu o assunto finalizando funções e mais uma expressão, mais uma sentença matemática chamada lá a famosa equação de Torricelli. Então, observe que na aula passada, em 3 aulas, trabalhamos o conteúdo de funções e a equação de Torricelli. A aula de hoje é a aula sobre gráficos. Então, parabéns aos alunos aí que estão atentos, estão preocupados aí, Samuel, Felipe, a moça explicando, todo mundo querendo correr atrás, querendo estar em dia, querendo colocar o assunto em dia. Pois bem, já vou dar agora o primeiro ponto do dia, não é assim que a gente fala? O ponto qualitativo, a participação. Quero saber, professor, dos 4 assuntos que o senhor sempre vem repetindo aqui, que nesse simulado 2, o simulado do segundo bimestre, vão cair 4 assuntos, quais são eles? Funções, gráficos, movimento vertical e movimento circular. Então, já quero saber de vocês, gráficos. Tínhamos falado isso desde aulas anteriores, semana passada. Gráfico das funções. Professor, de todas as funções horárias. Todas as funções horárias. Então, eu quero saber, só por esse enunciado, esse título aqui, o aluno aplicado, estudioso, dedicado, já dá para ele entender. Professor, então, basicamente, a gente está num assunto seguinte, o conteúdo novo, o conteúdo seguinte, mas continuando ainda, relembrando assuntos anteriores, exatamente. Então, vejam que já estamos num passo a mais, um passo adiante. O assunto agora são gráficos. Mas gráficos sobre as funções que a gente vem trabalhando, sobre as funções horárias. Então, se a gente continua trabalhando, se a gente continua revendo o assunto que a gente vinha trabalhando em 3 semanas, em 3 aulas anteriores, quero saber agora o primeiro ponto do dia, a primeira participação qualitativa. Quantas funções horárias nós temos? Quantas funções horárias nós temos nessas? Quantas, José? 3. 3, parabéns. 3 funções horárias. Quero saber aqui, professor, vou listar aqui as 3 funções. Já uma maneira de revisão. Professor, esse nosso simulado 2, simulado do segundo bimestre, primeiro assunto sobre funções. Então, vamos fazer uma rápida revisãozinha. Pronto, tá aí a aluna que perguntou, deixou lá no chat do Google Classroom. Lembrando, gente, a gente só usa o Google Classroom. É entrar lá no Google Classroom, lá no tópico Física, tem todas as aulas registradas. As aulas com os vídeos, as aulas com os conteúdos e as aulas com as atividades. Qual é a atividade, professor? É copiar, registrar cada aula no caderno e mandar a foto. E responder as questões no caderno. Porque eu quero no caderno, porque é no caderno que você não vai perder, vai ficar sempre em mãos. Tranquilo? Então vamos lá. José já bem disse. Professor, 3 funções horárias. Vamos lá, trabalhando uma a uma. Quero saber, de maneira descontraída, a gente vinha trabalhando assim, não foi? Alguns professores em cursinhos, para não esquecer, de maneira descontraída, eles nomeiam cada função. Como é que se chama a primeira função horária, de maneira descontraída? É a função do famoso? Sorvetinho. Sorvetinho, José. Show de bola. E aí, só tem José? Por enquanto, só ele tem a qualitativa, né? Professor, como é o sorvetinho? S igual a S0 mais VT. Está lá o famoso sorvetinho. De maneira descontraída. É óbvio que no simulado, quem botar sorvetinho, sinceramente, é sério. Vestibular, simulado, nem o que for. De maneira descontraída é sorvete. O sorvetinho, o famoso sorvetinho. Mas de maneira formal, formalmente falando, ela é chamada função horária do espaço aqui, do espaço com relação ao tempo. É a função horária do espaço com relação ao tempo. Professor, o primeiro é o sorvetinho. O segundo, de maneira descontraída, é chamado como? Vovô é ateu. Vovô é ateu. Como é vovô é ateu, professor? Aqui, ó. Ateu. Vovô é ateu. Pronto. Olha aí. 2 funções horárias. Sorvetinho, vovô é ateu. E terceira e última função, já que eles são 3, a terceira e última é chamada como? De maneira descontraída? Sorvetão. Sorvetão. Pronto, olha aí. Sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2.
Então, olha aí, Daliane participando, né? Ó, semana passada, ela perguntou, professor, como é que se chama esse último termo? E eu respondi de maneira impulsiva, né? Assim, ali, momentânea, naquele momento. E depois, revendo a aula, eu vi qual era a dúvida dela. E essas dúvidas, gente, a gente vai estar tirando agora, nessas aulas, porque as aulas não terminaram o conteúdo anterior, concluiu e nunca mais vamos ver, não. Todas as aulas seguintes, posteriores, a gente sempre vai estar recorrendo os assuntos anteriores. Então, a partir de agora, a gente vai estar já, entre aspas, revisando, tirando dúvida, se preparando para o simulado, respondendo várias questões mais do que nunca. Vamos lá. Professor, vou enumerar aqui uma após uma. Olha lá. Primeira função, segunda, terceira função. De maneira descontraída é chamado sorvetinho ou vou até o sorvetão. Mas, de maneira formal, elas são chamadas como função horária, são funções horárias. Função horária do espaço, aqui, ó, espaço. Função horária do espaço com relação ao tempo. Função horária da velocidade com relação ao tempo. E essa outra, é função horária o quê? O que é isso? Depois. Função horária de quê? Do espaço com Do relação. espaço. Do espaço com Relação relação ao ao tempo. tempo. Parabéns. Do espaço. Aí alguém pode dizer, alguém que esteja assistindo a aula pela primeira vez. Tá, professor? Quer dizer que é o mesmo nome, é a mesma função horária do espaço com relação ao tempo, função horária do espaço com relação ao tempo. É o mesmo nome. A diferença é que essa primeira é a função horária do espaço com relação ao tempo do MRU. Essa outra é a função horária do espaço com relação ao tempo do MRU-V. Movimento uniformemente variado. Simples assim. Então, basicamente, só temos 3 funções horárias. Foi o que a gente trabalhou nas aulas anteriores. E na última aula, na aula passada, a gente, além dessas 3 funções, acrescentamos uma quarta expressão, uma quarta sentença matemática, chamada de a famosa equação de Torricelli. E teve um aluno aí que perguntou, professor, qual é a diferença entre função e equação? E a gente disse que nas aulas seguintes eu vou tirar um dia para falar exatamente essa questão. A diferença entre função e equação. Tranquilo? Parabéns. Então lá. Professor, isso daí foi o que a gente viu. Nas aulas anteriores, nas 3 aulas, o assunto que a gente ia trabalhando eram funções horárias. As 3 funções horárias e a equação de Torricelli. Mas só que agora o assunto de agora é outro. São gráficos. Então, como é que eu vou trabalhar os gráficos com as funções? Pronto, já dei a resposta. Primeira coisa. Só temos como trabalhar gráficos de quê? Funções horárias. Gráficos de funções. Gráficos de funções. Parabéns, José, e parabéns, João. Só tem como trabalhar gráficos de funções. Professor, e da equação de Torricelli, como a moça perguntou a diferença entre equação e função. Da equação não se trabalha. Professor, então, primeira questão, vai estar lá no simulado. Só temos como trabalhar gráficos das funções. Dito isso, pois bem, sabemos que temos apenas 3 funções. A quarta e última expressão, que é uma equação, não entra em gráficos. Tranquilo? Aí o aluno vai dizer, professor, e como são os gráficos dessas funções? Primeira coisa, para você construir um gráfico, para você construir o gráfico de uma função, você precisa saber onde é que você vai desenhar, onde você vai representar, construir esse gráfico. E você constrói esse gráfico num espaço, numa região. Alguém sabe, porque são assuntos de matemática, né? Funções, equações, gráficos de funções, está lá. Colega de matemática, dando aula de matemática, professor de matemática, vocês estão estudando matemática, estão estudando funções. Função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, função afim, função quadrática, como é o gráfico. Mas não é somente aqui no primeiro ano do ensino médio. Desde o ano passado, quem fez um bom nono ano, já começou a ter as primeiras noções básicas, preliminares. Então, eu quero saber agora. Desde o ano passado, alguém que estudou, né? Aonde é que eu represento o gráfico? Onde é que eu construo o gráfico? Numa região, num espaço, professor. Essa região, esse espaço, é chamado de quê? Já vou dar uma dica. Chamado de plano. Plano o quê? Onde é que eu construo o gráfico? No plano Cartesiano. Parabéns. Olha lá, moça. No plano cartesiano. Então, no plano cartesiano. Cartesiano.
no plano cartesiano. Então, gente, já vão duas informações. Né? Primeiro, só tem como eu construir gráficos de funções. Segundo, onde é que eu vou construir e representar esse gráfico? No plano cartesiano. Ah, professor, plano cartesiano é um dispositivo matemático, é um espaço matemático onde eu represento os gráficos. Como é a composição de um plano cartesiano? Não foi somente a partir do 9º ano. Desde o 7º ano, 8º ano, já começaram a trabalhar com esse dispositivo, plano cartesiano. Aí podia ter lá um professor de matemática, passava aquela brincadeirazinha, né, do batalha naval. Ah, eu quero bombardear lá um navio submarino. A3, dá as coordenadas. Então, as coordenadas de como funciona lá o plano cartesiano. Então, eu quero saber agora, entendido que os gráficos são construídos no plano cartesiano, como é que é construído, o plano cartesiano é construído por eixos. Quantos eixos eu componho o plano cartesiano? 2. 2 eixos. Então, gente, parabéns. José, Amor, todo mundo está participando. Na verdade, não é assunto novo. É assunto que vocês vêm vendo desde o 9º ano sobre matemática. Plano cartesiano, gráficos, noções preliminares dos eixos. Então, basicamente, na composição de um plano cartesiano, eu tenho que ter 2 eixos. Está lá os 2 eixos. Aí o professor lá de matemática diz, gente, é o eixo horizontal e o eixo vertical. Quero ver. Próxima pergunta, próxima participação, quem vai acertar. Como é chamado o plano horizontal? O professor disse o quê? O plano horizontal é chamado plano das... O quê? Ninguém lembra? É o eixo horizontal. O eixo horizontal é chamado eixo das abscissas. E aí, estão lembrados? O eixo das abscissas. Então, gente, o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas. O eixo vertical, chamado de eixo do quê? Eixo das... E aí? Ninguém lembra? Eixo das ordenadas. Ordenadas. Então, eixo das abscissas é o eixo horizontal. Eixo das ordenadas é o eixo vertical. Lembrando, não é coordenada, é ordenada. Coordenadas são os pontos, as coordenadas. Mas o eixo vertical é ordenado. Então, gente, muita atenção. Primeiro, professor, gráfico só tem como eu construir gráficos de funções. Esses gráficos precisam ser representados num espaço, numa região. É como lá os alunos, crianças, né, os gurizinhos buchudos lá, no infantil, a professora passa a tarefa para fazer um desenho. Tia, onde é que eu vou fazer o desenho? Na folha do caderno, meu filho. Toma aqui uma folha do caderno, toma uma folha. Então, eles vão construir, desenhar, representar, fazer aquele desenho naquele espaço, naquela folha. O espaço onde nós construímos o gráfico é chamado plano cartesiano. Como é composto o plano cartesiano? Ele é composto por 2 eixos, um vertical e outro horizontal. Por isso que é chamado plano, gente. Essa região aqui, ó, é uma região bidimensional. Bidimensional. Tem 2 dimensões, como se fossem 2 direções. A direção horizontal e a direção vertical. Só que lá na matemática, o professor diz o seguinte, gente, o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas. Na matemática, qual é a letra? A variável, a letra que ele representa as abscissas. É o eixo dos... E aí? X. O eixo do X, José, parabéns, é o eixo do X. E o eixo das ordenadas, o eixo vertical, é o eixo dos... Y. Y, parabéns. Então, lá na matemática, o aluno trabalha com X e Y. O eixo X, professor, é o eixo horizontal das abscissas. O eixo Y é o eixo das ordenadas, a vertical. Mas só que aqui na física, a gente vai trabalhar com as outras grandezas. Não é nem X, nem Y. Quais são as grandezas? Vamos trabalhar aqui primeiro com a primeira função horária, o sorvetinho. S igual a S0 mais VT. Responda para mim. Quantos eixos compõe o plano cartesiano? Quantos eixos? 2. 2. Então, temos que ter 2 variáveis, x e y. Isso na matemática. Agora, na física, não é x e y. Olhando aqui para essa função, olhando para a função, como é que ela é chamada de maneira formal? Função o quê? Função horária de quem? Do espaço com relação ao tempo.
Olha lá, do espaço com relação ao tempo. Do espaço com relação ao tempo. Do espaço com relação... Então, ela disse, ó, do espaço, professor, com relação ao tempo. Então, tá aí as duas grandezas. Do mesmo jeito que na matemática eu tenho x e y, porque eu tenho que ter dois eixos, o vertical e o horizontal, na física eu continuo tendo dois eixos, vertical e horizontal, só que não é x e y. Na física vai ser o quê? Do espaço e do tempo. Ou seja, eu tenho aqui as duas grandezas do espaço e do tempo. Duas grandezas. Já digo para vocês. Então, aqui, na física, não vai ser x. Não vai ser y. Vai ser quais as grandezas que eu vou trabalhar aqui? Vão ser os eixos de quem? De quem? Espaço e tempo. Do espaço e do tempo. Parabéns aqui, do espaço e do tempo. O espaço e o tempo. Quem é que vai ficar onde? O espaço vai ficar na vertical ou na horizontal? O tempo vai ficar na vertical ou na horizontal? E aí? Ninguém? Mas, rapaz, olha lá. Professor, eu acho que o espaço é na horizontal e o tempo na vertical. Beleza, Felipe. Parabéns, participação, né? Agora vamos ver aqui. Olha lá. Sempre, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, anotem essa observação importantíssima. Um aluno estudioso, aplicado, dedicado, ele vai fazer essa anotação, né? Na maioria das vezes, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, na maioria das vezes, quase sempre, é usado o tempo. É usado o tempo, certo? É usado o tempo. E na vertical é a outra grandeza. Qual é a grandeza? Tá, professor? Eu estou trabalhando no espaço e tempo. Na horizontal ficou o tempo. Então, obviamente, na vertical vai ser o espaço. Tranquilo? Então, tá aí, gente. O primeiro gráfico, a representação do primeiro gráfico. A representação do primeiro gráfico é o gráfico do espaço pelo tempo. Tá aí. Primeiro gráfico. A representação do espaço pelo tempo. O espaço fica na vertical e o tempo sempre na horizontal. Quero ver agora. Respondi a primeira função para vocês. A segunda função. Primeira coisa. Identifique quais são as grandezas. Eu tenho que ter quantas grandezas para representar no eixo? Quantos eixos eu tenho? Dois. Dois. Então, eu tenho que ter duas grandezas livres, né? Duas grandezas livres. Por isso que é a função. Aqui, gente, por que é função? Já respondendo a moça lá. Professor, qual é a diferença entre função e equação? Função, eu vou ter a dependência de duas grandezas. S e T. É espaço em função do tempo, tempo em função do espaço. Uma depende da outra. Isso é função. Já a equação não tem essa dependência. Aqui eu tenho duas variáveis livres. Duas variáveis livres. Espaço em função do tempo. Ah, professor, a segunda função, velocidade em função do tempo. Quais vão ser as duas variáveis que eu vou trabalhar? Aqui eu vou trabalhar espaço e tempo. Na primeira. Na segunda eu vou trabalhar quem? V e T. Velocidade e tempo. Parabéns, olha lá. Velocidade e tempo. Então, a primeira função, eu posso construir o gráfico do espaço e do tempo. A segunda função, eu posso construir o gráfico da velocidade e do tempo. E na terceira função, o gráfico do espaço pelo tempo. Entenderam, gente? Então, basicamente, essa é a construção. Ah, professor, certo. Entendido isso. Construímos o plano cartesiano, composto pelos dois eixos. Já identificamos que os eixos, na primeira função, o horizontal sempre vai ser o tempo e o vertical vai ser o espaço. Agora, como é que eu vou desenhar o meu gráfico? Na verdade, o que a gente está compondo aqui ainda não é o gráfico. Isso aqui é o plano cartesiano. Ah, professor, e o gráfico vai ser desenhado dentro do plano cartesiano. Como é que eu vou desenhar o gráfico? Preste lá atenção. O gráfico vão ser das funções, o gráfico das funções. Quantas funções nós temos? 3. Três funções. Três funções, são aqui as três funções. Dessas três funções, qual é a função que é do segundo grau? Qual é a função que é do segundo grau? Quer ver agora? Estão estudando função lá na... Qual é o gráfico? Ítalo? A função? Velocidade. Eu perguntei qual é a função dessas três funções. Daliana disse, professor, são três funções. Dessas três funções, qual é a função do segundo grau? O que é ser do segundo grau? É a última, a terceira. Todo mundo está vendo? Preste atenção. Por que a última é a função do segundo grau? Porque está elevado ao quadrado. Segundo grau.
O expoente 2, segundo. Então, é uma função do segundo grau. Se essa última é do segundo grau, as duas anteriores são de que grau? Primeiro ou segundo grau? Primeiro. Primeiro, aqui, ó, T, não tem expoente, professor. Então, é o curto. É como se fosse 1. Aqui não tem expoente, é como se fosse 1. Então, função no primeiro grau, função no primeiro grau. Já a última é a função do segundo grau. Então, eu quero saber para vocês. Existem, aqui dessas três funções, 2 tipos de funções com relação ao grau. Então, eu quero saber lá. Quando a função é dita do primeiro grau, quem são as funções aí do primeiro grau? Sorvetinho e vovô é ateu. Como é o gráfico de uma função do primeiro grau? Quero ver quem está assistindo a aula de matemática. O ano passado já tiveram essas noções. O gráfico, o desenho, é representado por que desenho? O gráfico é o quê? Uma reta, uma parábola, uma circunferência, uma hipérbole? Professor, eu acho que é um X, não? É como se fosse um X, não. Como se fosse uma cruz, não? É uma reta. Ninguém lembra aí, não? É uma reta. Uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. O gráfico é uma reta. A função do segundo grau. O gráfico, a figura lá, geométrica, o desenho, é o quê? O primeiro é uma reta. O segundo grau é o quê? Ninguém lembra? É uma parábola. Parábola. Então, gente, olha lá. O professor está fazendo aqui a tabelazinha bem organizada. As funções com relação aos gráficos, quando é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Quando é do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Então, a reta pode ser uma reta para cima ou uma reta para baixo. A parábola. Alguém sabe aí como é o desenho de uma parábola? A representação geométrica de uma parábola? Como é a parábola? É como se fosse um U, né? Ó, um U. Com a parábola para cima ou a parábola para baixo. Ah, professor, a gente não viu isso em matemática, não. Nem vimos o ano passado, nem estamos vendo agora. Então, já vamos ver daqui a pouco. Então, olha lá, o professor já está adiantando também na matemática. Eu acho que travou, gente. Aconteceu com o professor, né? A gente não está Ele conseguindo. caiu de novo. Ele caiu de né? novo. É questão de internet mesmo, meu filho, viu? Alguém pode ter ligado para ele de novo, Carmélia. Pode ser, viu? Vamos aguardar um pouquinho, né? Já são 10h39. Vamos aguardar um pouquinho. Lembrem e avise também aos colegas que segunda-feira começam as aulões, viu? Os aulões é assim, é a mesma aula de 8 às 11,
só que com disciplinas diferentes do dia, tá certo? Então, lembro que vai ter atividade, mesmo jeito das aulas online, tá bom? Só que tem o nome de aulão, porque tem professor que vai dar aula junto com o outro. Vocês vão se acostumando que o ensino médio trabalha assim, preparando já você para o Enem, viu? É importante que vocês já vão se acostumando com essa metodologia. Sempre a gente vai ter esses momentos de aulões, que é importante, né? Para vocês verem como uma disciplina interage com a outra, como uma, né, conversa com a outra. É bem interessante, viu? Então, segunda-feira, não deixe de estar participando, não, dos aulões. Vamos aguardar mais um pouquinho. Olá, gente, e aí? Todo mundo ainda vivo? Todo mundo ainda aí? Pelo amor de Deus. Hoje está complicado, né? Foi a conexão aqui que caiu. Todo mundo aqui em casa, como eu sempre digo, né, assistindo aula. São 3 filhos e os 2 pais, pai e mãe, dando aula também. Todo mundo com câmera, vídeo, aula, internet, tudo. Aí puxa muito. Mas nunca tinha caído assim. Hoje caiu pela primeira vez, eu acho que é porque quando chove, oscila. E aí, gente, todo mundo aí presente? Ninguém saiu? Foi só eu mesmo, né? De boa, prof. Tranquilo, beleza. Então, lá, gente, voltando aqui, um lapso aí de 2 minutos, né? Mas voltando aqui, já gravando, né? Vai essa gravação aí do espaço, né? Vamos lá. Ei, gente, acompanhando aqui, vamos lá. 20 minutos ainda nós temos de aula, né? Sim, tranquilo. Gente, acompanhando, sinceramente. Primeiro, questão de simulado. Anotem aí. Só para eu saber aqui, gente, todo mundo está acompanhando? Tá, professor. Sim, professor. Pronto, porque agora eu estou com trauma, estou com medo aqui. Vamos lá. Interajam aí para ver que está todo mundo vivo. Vamos lá. Sim, primeira questão do simulado. Anotem aí. Questão do simulado. O professor está dando a questão para você tirar um 10. Gente, sinceramente, tem gente que até hoje não acordou para isso. Professor, como é que eu faço para tirar 10 na sua tarefa? Todo mundo está tirando 10? É somente anotar. Anotou, registrou a tarefa, mandou, é 10. Simples assim. E tem gente que está perdendo a oportunidade. Aí alguém está dizendo, tá, professor, e as questões? Toda aula a gente faz questão, lembrando, semana passada a gente passou 3 questões, foi? Questão 2, 3 e 4. Vamos corrigir essas questões. Então, gente, toda aula é o conteúdo e as questõezinhas. 2, 3 questões. Então, lá, questão do simulado. Quero saber. Quando o sinal caiu aqui, eu fiquei falando, tudo congelado, eu achava que não estavam querendo responder, mas então é porque caiu. Quero ver agora todo mundo respondendo para ganhar o ponto agora de participação. Primeira questão do simulado vai ser o seguinte. Para eu construir um gráfico, primeira coisa, qual é o primeiro critério? Qual é o primeiro pré-requisito? Eu só posso construir um gráfico tendo o meu espaço, a minha região. Aonde é que eu construo o gráfico? Eu construo o gráfico no meu Plano cartesiano. plano cartesiano. Simples assim. Então, gente, são 2 coisas distintas. Uma coisa é o plano cartesiano. Tá aqui, ó. Plano cartesiano é essa região. É a arena. Onde você vai construir a arena. Certo? Desenho lá. Então, plano cartesiano é essa região. Outra coisa é o gráfico. Professor, o que é o gráfico? O gráfico seria propriamente dito a reta ou a parábola. Então, o gráfico está aqui, ó. Reta ou parábola. Plano cartesiano está aqui. Você vai construir o gráfico no plano cartesiano. Tranquilo? Então, lá. Estamos trabalhando a primeira funçãozinha horária. Função horária do espaço com relação ao tempo.
para o MRU, o famoso sorvetinho. Quero saber, coloquei aqui, S igual a S0 mais VT. Essa função horária, o gráfico dela vai ser uma reta ou uma parábola? Uma reta. Uma reta? Por que uma reta? Porque é a função É de do primeiro primeiro grau. Função do primeiro grau. Está aqui, professor. Função do primeiro grau é excludente. Se é do primeiro grau, só pode ser reta. Se é do segundo grau, só pode ser parábola. Simples assim. Ah, professor, se é do primeiro grau, não pode ser parábola, é uma reta. Se é do segundo grau, não pode ser reta, é parábola. Tranquilo? Então, gente, está atento aqui. Se é do primeiro grau, é uma reta. Então, vamos lá. Quero saber. Vou apagar aqui, né, ó, as duas últimas funções, vou até o sorvetão, já que a gente está trabalhando somente... Vou apagar isso daqui também, que foi uma informação extra. Vou colocar aqui bem organizado para a gente se ater a esse trabalho aqui. Vamos lá. Já escrevi a minha função aqui, não foi? Então, quero que você me diga. Dada essa função horária, a função horária é do tipo sorvetinho, né? Entre aspas, sorvetinho. Quero saber, o gráfico dela vai ser uma reta. Mas a pergunta, vai ser uma reta para cima ou para baixo? Então, lembrado que eu coloquei aqui, ou a reta para baixo ou a reta para cima. E aí? Esse gráfico, a reta, vai ser para cima ou para baixo? Tanto faz? Tanto faz? Não, Dali. Tem uma regra. Quando é que vai ser para cima? Primeiro, vamos recordar aqui, parabéns, mais parte está se dedicando, está se interessando, participando. Vou ajudar quem está participando, se dedicando, vou ajudar então. Olha lá, semana passada a gente tinha pedido isso nas 3 questões, a questão 2, 3 e 4. A gente tinha dado a função e pedido, construa aí o esquema. O que é o esquema, professor? É saber se o carro está indo, está voltando. Então tinha lá a pista, tem o marco 0. Quais são as 2 possibilidades do meu carrinho com relação à origem? Ele pode estar o quê? Ou antes ou Depois. depois da origem. Perfeito. Então são as possibilidades. Ou antes ou depois. Não, professor, mas pode estar sobre a origem também. Perfeito. Vamos trabalhar essas 2 mais destacadas. Ou antes ou depois. Com relação à origem, foi assim que a gente viu semana passada? Ah, professor, e além de com relação à origem, a gente tem a segunda informação. Primeira informação, com relação à origem, antes ou depois. Segunda informação era o quê? Quem é que lembra? É a informação se o carrinho está o quê? Indo ou voltando. Indo e voltando. Indo, voltando, show de bola. Então, a segunda informação, professor, é dizer se o carrinho está indo ou está voltando. Se ele está indo ou se ele está voltando. Parabéns, show de bola. E quais são as 2 grandezas que me dão essa informação? De se ele está antes ou depois e se ele está indo ou voltando. Quais são as 2 grandezas? Espaço e velocidade. Parabéns. Então tá aqui, ó. O espaço vai me dizer se ele está antes ou depois e a velocidade vai me dizer se ele está indo ou voltando. Porque observe aqui, ó, quantas grandezas, professor, nós temos. Quantos termos? 4. Todo mundo está vendo que aqui tem 4, ó. S, S0, V e T. Temos 4. Das 4, as 2 livres estão aqui, ó. S e T. S é o vertical, T é o horizontal. Então, essas 2 livres, S e T, compõem o meu gráfico, o meu eixo, os meus eixos. E as 2 centrais, né, S0 e V, que vão ser atribuídos valores, vai ser para dizer as informações, se o carrinho está indo ou voltando, se o carrinho está antes ou depois. Então, o meu carrinho está antes, S0, ou depois, S0. Se está indo ou voltando, com relação à velocidade. Se está indo ou voltando, com relação à velocidade. Então, vamos lá. Quando o meu carrinho está indo, a velocidade é positiva ou negativa? Positivo. Quando o carrinho está voltando? Negativo. Parabéns. Então, é simples assim, professor. Se o meu carrinho está indo, é positivo. A reta é para cima. Se o carrinho está voltando, a velocidade é negativa. A reta é para baixo. Acabou. Simples assim. Então, gente, tá. entendeu, Daliano? Parabéns. Então, existe um critério, uma regra que condiciona a situação. Só pode ser assim ou só pode ser assado. Eu não tenho uma situação livre, ou um ou outro. Entendeu? Parabéns, Daliano. Então, eu quero saber, a partir de agora,
nós temos duas maneiras de saber se o meu carrinho está indo ou voltando. Primeira maneira é olhar simplesmente para a função. Se a velocidade for positiva ou negativa, eu sei se ele está indo ou voltando. E a segunda e última maneira de saber se o carrinho está indo ou voltando é olhar para o gráfico. Se a reta está para cima, o meu carrinho está indo ou voltando? Indo. Tá indo. Indo. Se a reta está para baixo, o meu carrinho está indo ou voltando? Voltando. Simples assim. Então, observe que a partir de agora, eu tenho mais informações. Além da informação na função, eu tenho a informação no gráfico e posso construir esse esquema assim. Então, tem 3 maneiras de eu representar. Eu posso representar uma situação pela função, posso representar a situação pelo gráfico, ou posso representar a situação pelo esquema. O desenho, né? Chame lá como for essa representação. Um esquemazinho. Observe o seguinte. Professor, quando a reta está subindo, é porque a velocidade é positiva. Quando a reta está descendo, é porque a velocidade é negativa. Ou seja, aqui está indo, aqui está voltando. Então, vamos observar o seguinte. Vamos dizer, vou enumerar aqui. Primeira situação, segunda situação. Quero saber, olhando aqui para essa situação, esse segundo carrinho aqui, ele está indo ou voltando? Ele tá indo. Está indo. Estão vendo? A setinha está indo. Então, se está indo, essa representação desse esquema, ele indo, no gráfico é representado pelo primeiro ou segundo gráfico? Primeiro. Pelo primeiro gráfico. Então, aqui seria o primeiro gráfico. Parabéns. E esse outro aqui, seria que gráfico? Primeiro ou segundo? Segundo. Voltando, professor. Voltando é negativo. Velocidade negativa. Então, o gráfico é descendo. Gente, simples assim. Simples assim. Aí eu quero saber lá. Professor, até agora o senhor só deu as informações com relação à velocidade. Mas o senhor disse também que tem informações com relação ao espaço inicial. Lembra aí, uma coisa é espaço. Esse espaço aqui é para definir o eixo dos espaços. Já esse espaço aqui, o que significa S0? S0 é o quê? Espaço inicial. Espaço inicial, José. Show de bola. É onde o meu carrinho começa, professor. O meu carrinho começa onde? João Pessoa? Em Cabedelo? Em Campina? Antes, depois? É assim. Então, vamos lá. Com relação ao espaço. Professor, já sabemos aqui onde coloca o S no eixo vertical, onde coloca o tempo no eixo horizontal. A velocidade é a inclinação da reta, se é para cima ou se é para baixo, quando é positivo ou negativo, indo ou voltando. Está faltando agora a informação do S0. Quem é que sabe onde é que se define, aonde fica o S0, a informação do S0? O S0 fica onde? E aí, para a gente não se estender, não demorar, é aqui, gente, o S0, por definição. Coloquem aí no cadernozinho de vocês, por definição. O S0 sempre vai ficar no eixo vertical. Tá, isso é óbvio, se aqui o eixo é dos espaços, então aqui estão todos os espaços, os iniciais, os finais, os intermediários. Tudo que é espaço está nesse eixo. Tudo que é tempo está nesse eixo. Logo, o S0 está aqui, ó. Por definição, o S0 sempre vai estar no eixo vertical, aonde o gráfico corta o eixo vertical. Aonde o gráfico corta o eixo vertical aqui, ó. Aonde ele corta o eixo vertical. Quero saber aí de vocês. Só olhando aqui para esses dois gráficos. Primeira reta, subindo. Segunda reta, descendo. Olhando para esses dois gráficos, qual a situação aqui do carrinho? É o primeiro carrinho ou é o segundo carrinho? O primeiro carrinho está antes ou depois da origem? Depois. Não, antes. Antes. Então, aqui, a origem está antes. Beleza. Então, o primeiro carrinho está antes. O segundo carrinho está o quê? Depois. Quero saber, esses dois gráficos, gráfico 1 e o gráfico 2, uma coisa é o carrinho. Eu fiz com lápis preto. Outra coisa é o gráfico. Fiz com lápis vermelho. Quero saber, desses dois carrinhos, qual deles representa o eixo 1 e 2? O gráfico 1 e 2. O gráfico 1, o meu carrinho está antes ou depois da origem? Depois. O gráfico 1, o meu carrinho está depois. Todo mundo está vendo isso? Tá, professor? A origem aqui do plano cartesiano, o zero do plano cartesiano é aqui, ó. É o zero que não fica nem para cima nem para baixo.
Não fica nem depois nem antes. É o zero, né? Seria a origem. Observe que o S0 aqui ele está acima, né? Ó. Ele vai um pouquinho mais depois ali da origem. Seria esse daqui. Certo? Seria esse daqui. Seria o carrinho 2, né? E o gráfico 2? O gráfico 2, o meu carrinho está antes ou depois da origem? Antes. Antes? Botei de propósito. O gráfico 1, todo mundo está vendo que ele está depois da origem, né? Ó, tá Eu não acima. entendi mais nada, não. Entendi mais Pronto, nada. parabéns se você perguntou. Olha lá, quero saber. Tenha calma, Dani. Você está vendo aqui, ó, 1 e 2? Tô. Pronto. Então, esse 1 representa o gráfico 1. Esse 2 representa o gráfico 2. Eu quero saber, olhando para esses dois gráficos, desses dois gráficos, quem é que está acima da origem? Os dois? Nenhum? Um ou outro? Quem é que está acima da origem? Observe que a origem é aqui, esse ponto. Está acima ou abaixo? Os dois estão acima. Quem tá acima é o 2? Os dois, antes. Todos eles, todos os dois estão acima da origem. Esse primeiro S0 está acima da origem e o segundo S0 é que está bem mais em cima. Aí é que está bem mais em cima. Então, esses dois gráficos aqui são situações que representam esse segundo carrinho depois da origem. Nenhum desses gráficos começa abaixo aqui antes da origem. Então, esses dois gráficos aqui seriam o seguinte, ó. Vou desenhar aqui. Estaria a origem aqui, tranquilo? E os meus dois carrinhos, estaria os dois antes da origem, os dois depois da origem, um antes e o outro depois. Qual seria a situação desses dois gráficos? Os dois depois. Os dois, todos os dois, estão depois da origem. Todo mundo está vendo aqui, ó? Todos os dois depois da origem, acima da origem, estão depois da origem. Então, vamos dizer aqui, ó. O meu primeiro carrinho está aqui, ó. O meu primeiro carrinho. Veja que ele está um pouco mais próximo da origem. Está vendo que ele está um pouco mais próximo da origem? Está um pouco mais próximo. Já o segundo carrinho, ele está lá em cima, bem lá em cima. Então, está bem mais à frente. Mas só que o primeiro carrinho, olha aqui o primeiro carrinho, ele está indo ou voltando? Primeiro carrinho. Ele tá indo. Está indo, tá vendo? Então, vou botar aqui, o primeiro carrinho está indo. E o segundo carrinho? Está aqui, ó, o segundo carrinho, ele está indo ou voltando? Voltando. Voltando, parabéns. Então, observem, gente, que essas duas representações são duas representações distintas de uma mesma situação. Eu estou representando a mesma situação, uma no gráfico e outra no esquema. Só que aqui, professor, é mais fácil da gente ver, óbvio, lá desde criançazinho, pequeno, a professora diz o seguinte, desenha aí dois carrinhos, o camarada desenha dois carrinhos. Então, aqui eu estou conseguindo ver explicitamente os dois carrinhos, já que é uma linguagem um pouquinho mais abstrata, linguagem de gráficos. Mas, no fundo, é a mesma representação. Quero saber, olhando para essa representação, já que é mais fácil, em algum momento esses dois carrinhos eles vão fazer o quê? Se encontrar. Se encontrar, se chocar, colidir, vão se encontrar. Então, em algum momento, todo mundo percebe que eles vão se encontrar. Então, vamos dizer que aqui vai ser um encontro. Encontro. Vai ser um encontro deles. Tá, professor? Por que eles vão se encontrar? Porque um está indo, o outro está voltando. Simples assim. Agora, a pergunta, eles vão se encontrar antes ou depois da origem? Esse encontro vai se dar antes ou depois da origem? Depois. Depois, professor, aqui eu estou vendo que o ponto do encontro vai ser depois da origem. Simples assim, é você tá. Então, observe, gente, que é uma linguagem um pouquinho mais abstrata, um pouquinho mais elaborada. E é preciso você entender isso. Do jeito que você entende isso aqui, agora vamos entender aqui. Todo mundo está vendo aqui que nessa representação aqui eu tenho um encontro? Onde é que vai ser o encontro? Sim. Nesse pontinho aí no meio. Pronto, no cruzamento. O rapaz disse lá no começo da aula no X, não foi? Ó, no cruzamento aqui, ó. No cruzamento. Então, nesse ponto aqui, isso daqui vai ser um encontro. Mas vai ser o que do encontro? O tempo do encontro? Ou o espaço do encontro? Aqui. O tempo. O tempo do encontro, professor, já que está no eixo dos tempos. E aqui vai ser o quê? O espaço do encontro. Então, observe que eles vão começar inicialmente como se fosse um cronômetro.
largar, né? Dar largada. Vai, a partir de agora, pá! Aí marca o cronômetro. Eles começam a andar, um em direção ao outro, um indo, o outro voltando. Certo tempo depois, vamos dizer, 20 segundos depois, eles se encontram nessa posição, nesse tempo. Simples assim. Então, gente, basicamente, é essa a ideia. Antes, vocês sabiam dizer, só olhando para o S0 e o V, se o carrinho estava antes ou depois. Se o carrinho estava indo e voltando. A partir de agora, a física lhe dá mais condições para dar mais informações. Ah, professor, o gráfico subindo está indo, o gráfico descendo está voltando. Positivo indo, negativo voltando. Antes e depois, aonde é que corta no eixo. Então, dado o conteúdo, quero ver quem é que vai fazer esse exemplo aqui. Então, gente, no Enem, no simulado, no vestibular, eles vão dizer o seguinte, dado a função abaixo, S igual a 40 menos 5t, quero que você calcule. Primeiro, calcular não, né? Dizer quem é S0 e quem é V. Digam aí, vamos lá, faltando 1 minuto. Quem é S0 e quem é V? S0 é 40 e V é 5. Quanto é V? 5. 5 não. Menos 5, parabéns. Mas menos 5. Parabéns. 40 e menos 5. Letra B. Quero que você construa o gráfico. Como é que eu vou construir o gráfico, professor? Esse gráfico. Você vai traçar os eixos. Quais são os eixos? Vertical e horizontal. O S e o T. Quero ver lá quem vai traçar o gráfico. Faça aí, gente. Quem fizer agora tem um ponto. S e T. Para finalizar a aula, esse gráfico vai ser uma reta ou uma parada? Vai ser uma reta. Uma reta. Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? E aí? Para baixo. Por que para baixo? Porque a velocidade é negativa. Velocidade é negativa, então a reta para baixo. Parabéns. Façam aí. A reta para baixo. Reta para baixo. E ele vai cortar aqui em que ponto? Qual é esse ponto aqui? Vai cortar em que ponto aqui? Ninguém está vendo? 40. Sempre em S0, professor. 40. E quero ver aqui, ó. Vai cortar aqui em que ponto? Vai cortar aqui em que ponto? Menos 5. Não. Menos 5 é só a velocidade. Ele vai cortar, sabe em quanto? Em 8. Alguém sabe dizer por que ele corta em 8? Esse ponto aqui, gente, esse ponto aqui é exatamente o S0 dividido por V. Quanto é S0? 40. Quanto é V? 5. 40 dividido por 5, 8. Então, gente, esse ponto aqui sempre vai ser S0 sobre V. Tranquilo? Quero ver, gente. Fiz essa questão para vocês. Para casa, quero que vocês façam essa daqui. Dado a função 30 menos 6t, quero que você faça. Quem é S0 e quem é V? A gente ficou fora do lado 2 minutos, não foi? Então, 2 minutos de desconto. E letra B, quero que você faça o gráfico. Quero que você faça o gráfico. E letra C, quero que você diga aqui, ó, qual é o tempo na origem. Qual é o tempo na origem? Próxima aula a gente faz essa correção, né? Ô, professor, o tempo da origem é tipo esse exemplo daí que deu 8, foi? Exatamente. Por que é que o tempo na origem, professor? Observe que ele vai descendo aqui, olha. Ele começou lá na frente, 40, mas ele vai voltando. 40, aí vamos dizer 30, 20, 10, vai voltando. Quando chega aqui é quando? É a origem. Ou seja, quando ele chega na origem, qual é o tempo dele? Ah, professor, o tempo dele é dividir o S0 por V. Entendeu? É o tempo que ele vai levar para chegar na origem. Ele levou 8 segundos para chegar na origem. Já que eu quero saber, vai levar quanto tempo para chegar na origem? Entendeu? Qual é a formulazinha? S0 sobre V. Entenderam, gente? Por isso que primeiro, para facilitar, você identifica quem é S0, quem é V, quem é S0, quem é V, quem é S0, quem é V. Alguma pergunta, gente? E o negócio da semana passada? O senhor vai Sim, corrigir? exato. Mas, por enquanto, só aqui, alguma dúvida para eu finalizar a gravação e a gente ficar com as dúvidas?
Por enquanto, a aula de hoje, gente, foi gráficos. Gráficos, por enquanto, só do sorvetinho. Tá faltando do vovô é ateu e do sorvetão. Tranquilo? Então, por enquanto, só gráficos de sorvetinho, da função horária do espaço, com relação ao tempo, para o MRO, é simples, né? É traçar os eixos, o espaço, o tempo, vertical, horizontal, e identificar quem é esse zero e quem é V. Simples assim. Logo depois, a gente vai trabalhar outras questões mais elaboradas. Tranquilo? Alguma pergunta nesse sentido, gente? Nessas questões aí? Não, professor. Pronto, parabéns. Agora vamos para as outras dúvidas, né? E Daliane perguntou